Olá, eu sou a Filipa Rendo e este é o Pode Investir, o podcast sobre investimento da DEC Proteste. Hoje fazemos o roteiro dos produtos financeiros em que se deve começar a aplicar logo a partir da juventude e do início da vida adulta. Afinal de contas, será mesmo preciso largar as fraldas para começar a investir e até pensar na reforma? Como reza o velho ditado, diz-me que idade tens, dir-te-ei como investir. Quais as melhores opções aos 10 anos? Eu bem disse que íamos começar cedo, não é? Aos 20 e aos 30. Que estratégias de investimento adotar? Que produtos de risco ou de capital garantido devo seguir? E devo optar por uma filosofia de poupança ou de investimento? Ou ambos? E em que proporções? Será possível ao meu filho reformar-se com, vamos supor, assim um número, 3,7 milhões de euros, por exemplo? E supondo que há uma aplicação de 50 euros por mês, durante um horizonte, imagina que começa desde que a criança nasce até à reforma, até aos 67 anos, portanto são 67 anos de aplicação, e imagina que o PPR rende 5%. Nesse caso... E 5% nem estamos a tirar com um número estratosférico, não é? É uma coisa relativamente... É um número perfeitamente realista, sim. Ele consegue obter com esses 50 euros mensais mais de 310 mil euros na reforma. E não estamos a mandar números para o ar, nem à toa, porque o António Ribeiro, olá António, Olá. analista da DEC Proteste Invest, que vocês bem conhecem, está hoje connosco, já fez estas continhas todas e vai-nos explicar como chegou àquele valor. Mas antes, vamos ao início, vamos ao cardápio, antes dos 30 anos. António, faz sentido, em primeiro lugar, ter ativos financeiros antes dos 10 anos? Não é ceia demais? Sim, faz algum sentido se forem os pais, obviamente, a fazer essas decisões pelos menores. Mas quanto mais cedo começarmos a investir, melhor, não é? Maior é o horizonte temporal da aplicação, portanto até maior é o risco que podemos correr, portanto em teoria o potencial de rendimento será superior. E neste momento, aos 10 anos, não é? Eu estou preocupada com os meus carrinhos e com as minhas bonecas e não necessariamente com ativos financeiros e portanto cabe aos pais essa tarefa de começar. Faz sentido, ou que produtos é que tu dirias que faz sentido aos 10 anos começar a pensar? Por exemplo, e eu sei que tu és um adepto de PPRs. Tenho 10 anos e ainda mal sei escrever, mal sei ler e vou fazer um PPR. Ou os meus pais vão fazer um PPR em meu nome? Sim, faz sentido, sim. Aliás, temos dito isso e fomos inovadores nisso, porque ninguém pensava num PPR para crianças. E a DEC Proteste Invest começou a sugerir, por que não? Porque não começar a pensar? Porque um fundo PPR... e aqui há que distinguir, recomendamos um PPR sobre a forma de fundo de investimento, até porque os menores não podem subscrever PPRs sobre a forma de seguro, porque é um seguro de vida. Portanto, um fundo PPR não é mais do que um fundo de investimento, e existem alguns fundos PPR que investem até 100% em ações. Portanto, na prática... Portanto, é logo na loucura. Na prática é ter um fundo de ações, e um fundo de ações o mais indicado é para um horizonte longo. Portanto, quanto mais cedo começar, melhor. É uma forma de investir de forma diversificada, portanto investe numa carteira de títulos muito vasta e por um período muito longo. E depois ainda há uma vantagem que é, imagina que a criança não quer utilizar para a reforma e quando chegar aos 20 anos quer resgatar aquela poupança para adquirir um carro ou para um primeiro projeto ou para ir estudar para fora, outra coisa qualquer. Ele nem sequer vai ser penalizado. Portanto, o problema dos fundos PPR é que têm penalizações no resgate. Como ele não fez deduções para IRS porque não trabalhava e não fazia IRS, obviamente, ele não vai ter nenhuma penalização. Ele pode resgatar o produto sem qualquer penalização. Na prática, ele usou o PPR como um fundo de investimento. Como um porquinho milheiro. Exatamente. E falavas da questão precisamente dos benefícios fiscais que estão associados aos PPR e que os PPR acabaram até de popularizar muito em Portugal graças à questão dos benefícios fiscais. Os pais podem usufruir do benefício fiscal associado às entregas que fazem para os filhos ou não? Não. Pronto, essa é a parte menos boa, é que o PPR está no nome da criança, portanto, não é, portanto, o benefício fiscal pelas entregas aí não pode ser aproveitado. No entanto, há um outro benefício fiscal, que é o imposto à saída, que pode ir até 8%.
E aí esse benefício fiscal já pode ser usufruído pelo menor. Portanto, depois, consoante as condições, se forem cumpridas todas as condições, é 8%. Se não forem cumpridas todas as condições no resgate, mesmo assim, ainda nessa situação, a taxa de imposto é sempre mais baixa do que um fundo normal de investimento, um fundo de ações normal. Portanto, tem sempre essa vantagem. Sim, portanto, basicamente, mesmo não havendo essa dedução por parte dos pais, o que tu me estás a dizer é, quando a criança resgatar, a criança que já será adulta, não é? Aos 20 anos, já será adulta, se quiser resgatar, assumindo que quer resgatar, as condições para fazê-lo são muito mais favoráveis do que noutro produto de investimento. Sim, bastante mais, sim. Bastante mais. Sim. Muito bem. Agora, a ideia não é resgatar, a ideia é manter o PPR depois durante muito mais tempo. Era exatamente isso que eu te ia perguntar. O PPR, quando nós pensamos em PPR, pensamos sempre no longo prazo, não é? Quer dizer, uma criança de 10 até aos 20 anos já é um médio, longo prazo, mais ou menos. Mas sim, começando tão cedo, o que é que os pais podem esperar conseguir para aquela criança? E vamos assumir que aquele dinheiro vai sendo reforçado, não sei, dir-me-ás que números é que tens, e vamos fazer de conta que ele não existe, não é? Até que a criança chegue à idade da reforma e, portanto, terá um horizonte de 50 ou 60 anos pela frente, começando, não é? Aos 10 anos, por exemplo. O que é que devemos esperar? Sim, nós usamos sempre o mesmo exemplo, que é, supondo que há uma aplicação de 50 euros por mês, durante um horizonte, imagina que começa desde que a criança nasce até à reforma, até aos 67 anos, portanto são 67 anos de aplicação, e imagina que o PPR rende 5%. Nesse caso... E 5% nem estamos a tirar com um número estratosférico, não é? É uma coisa relativamente... É um número perfeitamente realista, sim. Ele consegue obter com esses 50 euros mensais mais de 310 mil euros na reforma. No entanto, também é muito comum, e o que nós dizemos é normal que um PPR no longo prazo, em média, renda entre 5% a 10%. Portanto, estamos a investir no mercado de ações. Se, por exemplo, o rendimento for de 10%, ele chega aos tais 3,7 milhões que estavas a falar. Portanto, isso é um cenário Não era publicidade enganosa. Isso é um cenário muito, muito bom, otimista, claro, obviamente, otimista, certo. mas é possível. O rendimento estará a algures aqui entre os 5% e os 10%. Portanto, é a forma possível de fazer milionários os filhos. E normalmente o que é que acontece? Os pais aplicam sempre nas tradicionais contas de poupança. Portanto, aquelas contas que os bancos têm, que permitem as crianças irem aplicando algum montante, ou os pais. E essas contas nós estudámos agora recentemente, fizemos uma análise e rendem muito pouco, como é habitual. Mas nada de novo, não é? Entre 0% a 1,8% líquidos, portanto sempre abaixo da inflação. Há uma conta que rende mais do que isso, que rende 3,6% líquido, mas depois tem muitas condições. Uma é exigir que os pais investam em fundos de investimento ou noutros produtos, e depois essa taxa é para um montante máximo muito pequeno, limitado. Portanto, aquilo na prática é um brinde que se dá ali à criança para trazer como futuro cliente, mas depois não é, obviamente, aquilo não serve de poupança para o longo prazo. Pois, ia-te perguntar precisamente isso. Além dos PPR, em que é que podemos pensar? Há outros produtos financeiros de capitalização? Que opções é que tu vês além de um PPR? Sim. Ou tu dirias, não, vamos pôr as fichas todas no PPR, se não tem muito dinheiro, põe as fichas todas no PPR. Como é que podemos gerir? Há vários produtos que podem ser feitos para as poupanças para crianças. Por exemplo, seguros de capitalização. Só que aí, tudo o que é produtos de capital garantidos, estamos a falar de um rendimento muito menos interessante, na casa de 1%, 2% no máximo. Portanto, por aí, e quando falamos de uma poupança de longo prazo, de uma década ou duas, não vão... Ou 5 ou 6, como tu gostas. Não vai haver milagres. Portanto, normalmente esses produtos, o rendimento é sempre baixo. Depois, por isso é que o que nós recomendamos neste momento é uma criança com, por exemplo, 5 anos ou menos, e que a expectativa é só recuperar esse dinheiro aos 20 anos, é aplicar num fundo de investimento. Ou um fundo PPR ou um fundo de investimento normal. Porque aí que invista em ações. E nós neste momento até temos um fundo de investimento que replica a carteira da DEC Proteste Invest. Portanto,
que tem cerca de 70% em ações e é uma boa opção para as crianças. Tu dirias, portanto, os fundos PPR, como bem dizias, não é? Têm percentagens de ações diferentes, não é? Portanto, que lhes dão um maior grau de risco ou menor grau de risco. Para as crianças, tu dirias sempre apostar a partir de 70% de ações na sua composição. O que é que dirias? 50% já te parece aceitável? Porque depois há pessoas, não é, com mais ou menos medos e pais com mais ou menos medos. Não é? Sim, nós temos nos fundos PPR, dividimos em 3 categorias. Os defensivos, que têm menos de 25% em ações. Os médios, aqueles moderados, intermédios, assim, neutros, que é entre 25% a 50% em ações. E os dinâmicos ou agressivos, com mais de 50% em ações. Para uma criança que está muito longe da reforma, e mesmo para quem tem 20, 30, 40 anos, recomendamos um fundo PPR mais agressivo, portanto, com mais de 50% em ações. Porque o potencial de rendimento é superior, investem mais em ações. Claro que em períodos em que os mercados estão em crise, também podem descer um bocadinho mais. Mas estamos a falar de um investimento de longo prazo, portanto... o risco dilui-se e as recuperações são mais, é mais rápido. E, portanto, aquela recomendação que tu estavas a dar integra-se dentro deste plafond de produtos que está entre os 50% e os 100% de ações, sim, não é? Sim, e neste momento já existem, antes não era possível, mas agora já existem PPRs que aplicam mesmo 100% em ações. O que é excelente, quando se está ainda muito longe da reforma, é o mais indicado. Na prática é como termos um fundo de ações. Ok, muito bem. E faz sentido para ti, por exemplo, que além de um PPR eu também tenha algum dinheiro, por exemplo, em certificados de aforro? Sim, faz todo o sentido até diversificarmos as poupanças. E eu estava a falar mal das contas de poupança, mas elas até podem servir como uma espécie de milheiro ali durante um ano para ir aplicando pequenos montantes e depois pegar naquele dinheiro e aplicar num outro produto que... por exemplo, um fundo de investimento que tenha um montante mínimo mais elevado. Estava a falar do fundo de investimento que replica a carteira da Proteste Invest. O montante mínimo são 1.000 euros. Portanto, eu não tenho logo ali, posso não ter 1.000 euros logo para investir. Portanto, eu posso utilizar uma conta de poupança dessas dos bancos, ir acumulando e ao fim de um ano, se calhar, passar para esse fundo. Portanto, elas têm também esse papel, podem ser úteis nesse aspecto. Mas estavas a falar Estava a falar-te dos certificados de aforro, ou seja, sim. Se faz sentido, imagina, juntamente com um PPR, pôr também certificados de aforro, porque não tem risco, embora não é, a rentabilidade seja também mais baixa, se faz sentido, naquela ótica que se explora muito a diversificação, se faria sentido, ou se para ti não, aos 10 anos ainda estamos tão longe de precisar de dinheiro para o que quer que seja, que, a meu ver, devemos sempre ir pelo risco máximo, digamos assim. Sim, os certificados de aforro também são um bom produto. É um produto de capital garantido, o rendimento é mais baixo, anda à volta neste momento a taxa base é 1,6% líquida, portanto também abaixo da inflação, mas é um bom produto e tem algumas vantagens até para as crianças, porque permite entregas de pequeno montante. Por exemplo, o montante para abrir conta aforro são 100 euros, mas depois eu posso fazer reforços a partir de 10 euros. Que é muito pouco e acessível a qualquer pessoa. Qualquer pessoa, certo. Sim. Muito bem. Então, e agora vamos pressupor que a nossa criança, entretanto, já cresceu, até já é maior de idade e está a acabar de estudar ou começar a dar os primeiros passos na sua vida ativa. Tem o PPR que tu recomendaste, os pais seguiram os nossos conselhos, fizeram o PPR que disseste, e agora, o que é que a criança, que já não é criança, faz ou pode fazer por sua iniciativa? Sendo que, temos sempre partido do pressuposto, tem muito pouco dinheiro. Sim, olha, a partir dos 20 anos há um fenómeno, se calhar até começa um bocadinho antes, que temos vindo a notar e que tem que exerce uma pressão enorme sobre esta geração, que são os influenciadores digitais, que é a informação verdade. Que vem da internet. E, sobretudo, a sedução daqueles produtos que rendem ou que prometem um rendimento rápido, portanto, em pouco tempo, que são, por exemplo, as criptomoedas. E hoje em dia, aliás, nós até estivemos presentes num evento, no Money Talks, e o que se vê é que esta nova geração tem uma grande apetência por estes produtos. A maior parte deles tinha mais curiosidade, era por produtos financeiros, criptomoedas, todo este universo. E olham para os outros conselhos, aqueles nossos conselhos de
diversificar, ter um fundo de emergência. É a velha guarda, como se fosse a velha guarda. Parece que somos a velha guarda e esses cotas sempre com estas regras assim muito cinzentas e que depois leva muito tempo a ganhar. Mas eles vão aprender, quando chegarem depois aos 30 anos, vão perceber que essas regras... E lá iremos, vamos também ao segmento dos 30, António. Mas nesta idade há este perigo, e faz parte da irreverência da juventude, portanto é normal até que experimentem. Mas atenção a estes cuidados. E na verdade não há nenhum problema nisso. Nós ainda agora há pouco tempo tivemos aqui o outro analista financeiro, o Adelino, que é um defensor das criptomoedas e portanto também falámos muito nisto, como investir, até onde é que se deve ir. Por exemplo, o Adelino advoga que a carteira não deve ser, se quer mesmo ir para criptoativos, não é? Que não deve ter mais do que 10% da carteira em criptoativos. Portanto, se calhar há aqui uma margem para brincarmos um bocadinho com os criptoativos, mas o que fazer com o resto, com os outros 90%, António? Pois, era exatamente aí que eu queria chegar, é que tudo bem brincar com esses produtos, mas é diversificar. E essas regras dos cotas e dos mais velhos, a diversificação faz todo o sentido, mesmo nessa idade. E, portanto, é necessário aplicar, pode-se brincar com esses produtos, procurar um bocadinho mais de conhecimento e ver até as novidades que surgem em produtos financeiros. Mas depois, a partir dos 20 anos, é muito importante. Nós devemos estar sempre atentos às necessidades de cada geração em cada idade. Uhum. Por exemplo, em criança ainda não temos aquelas necessidades que normalmente precisamos do dinheiro para quando chegarmos à maioridade ou ter um objetivo qualquer, ou para estudar, ou para comprar um carro, sei lá. Aqui, aos 20 anos, já estamos, se calhar, a terminar o ensino universitário. A partir dos 20 anos, se calhar queremos começar os primeiros projetos e, portanto, é necessário ter algum capital em produtos de capital garantido para não correr risco e saber que essa poupança está ali garantida, e depois o restante em produtos mais agressivos, nomeadamente fundos de investimento, ETFs, que também estão muito em voga. E qual é que tu dirias ser a proporção? Portanto, já temos 5 a 10% em criptos. E depois os produtos de capital garantido, para ti, comporiam quanto? Eu acho que depende dos objetivos de cada jovem. Imagina que vivem em casa dos pais e que não têm despesas de alojamento, que nesse caso os pais são o seu fundo de garantia. É certo. Mas há outras situações em que pode não ser assim. Portanto, se a pessoa não tiver outras bases, o fundo de garantia terá que ter uma proporção maior. António, falavas dos finfluencers, mas há outro influenciador, digamos assim, que se põe cada vez mais, que é a inteligência artificial, e que nesta faixa etária dos 20 anos certamente terá um peso muito grande. A AI é a nossa boa conselheira, ou uma boa conselheira? É uma boa ferramenta. Não sei se ainda será, ou se já será uma boa conselheira, mas é uma ferramenta que podemos utilizar e fazer pesquisas. E eu também já fiz tentativas até para perguntar qual é que era o melhor PPR do mercado, e as respostas não são sempre muito, muito certeiras, mas pode ser utilizado como ferramenta e com muitos cuidados. Portanto, pode dar alguma orientação, mas não seguir cegamente o que a IA diz. Eu acho que em termos de conselhos genéricos é excelente como ferramenta. Agora, quando vamos para conselhos mais específicos de produtos em concreto, é que eu colocaria algumas reservas, algum cuidado. Ok. De um ponto de vista, digamos assim, conceptual, até dá bons conselhos, genericamente falando, mas depois quando se vai, digamos assim, ao osso, é que já, se calhar, não é porque o melhor dos conselhos. Aí é necessário fazer escolhas. Imagina, temos uma categoria de produtos e nós perguntamos qual é o melhor. Aí há muitos aspectos a ter em conta e eu vejo que nem sempre os conselhos são certeiros. Ok. Muito bem, avancemos então. A criança, quer dizer, o jovem adulto continua a crescer, chegamos aos 30 anos, já temos a nossa vida profissional um pouco mais estabilizada, se calhar até já temos outras prioridades, outras necessidades. Pergunto-te, já é boa altura para começarmos a pensar na reforma, por exemplo, ou não? É muito boa altura, aliás, hoje em dia nós recomendamos o PPR na casa dos 20, 30 anos, começar a pensar na reforma nessa altura. E é muito difícil convencer alguém nesta geração, claro que sim, a poupar para a reforma quando ainda está longíssimo. Mas a verdade é que quanto mais... Eu não vou perguntar sobre ti próprio, porque tu és um já homem... lá chegaremos.
porque tu és um homem muito avisado e muito metódico e se calhar começaste a poupar aos 10. Mas, para a maioria das pessoas, não é? E conseguimos compreender isso, não é? Aos 30 anos estou a pensar em tudo menos na reforma, que ainda falta toda uma eternidade até lá chegar. Mas quanto mais cedo se começar, há várias vantagens. A primeira A resposta do António foi sim, mas... Quanto mais cedo começarmos, mais poupança vamos acumular ao longo da vida. E depois a grande vantagem é, maior é o risco que podemos correr, porque o horizonte temporal vai ser muito superior e, portanto, podemos correr um risco também superior e investir nos tais PPRs com 100% em ações. E a verdade é que há uma questão, e agora falando seriamente, que tu tocaste há pouco e que podemos voltar a tocar. Para poupar para a reforma também não é preciso pôr de parte um montão de dinheiro, digamos assim, todos os meses, não é? Os tais 50 euros que tu dizias, é um valor relativamente razoável, acho que podemos prescindir dele e sobretudo não olhar para ele. Se calhar uma entrega programada se calhar ajuda neste caso, não? Sim, porque se nós todos os meses colocarmos já como entrega programada através do débito direto, por exemplo, nos bancos, isso, e logo assim que recebermos, tiramos aqueles 20, 50 euros todos os meses, é como se ele não existisse. Portanto, vai diretamente aplicado para o fundo PPR, a partir de determinada altura aquilo já é mecânico, já não contamos com aquele dinheiro e sabemos que ele está ali sempre e que vai crescendo. E nesta fase já há aquele argumento adicional que aos 10 não havia, que é, ainda posso usar os benefícios fiscais. Não é? Porque já estou a trabalhar. Não, a partir desta altura já beneficio de todo o esplendor, digamos assim, dos PPRs, que é, além do rendimento, além da poupança que faço, tenho 2 benefícios fiscais, que é a dedução anualmente pelas entregas e depois, quando resgatar, a taxa mais baixa do imposto. E, portanto, nesta fase, além do PPR, não é? Que tu tanto advogas, em que outros produtos é que eu devo pensar? Nesta fase, a partir dos 30 anos, estamos a falar, portanto, a poupança para a reforma é fundamental, até porque não falámos disso há pouco, mas vou referir que é, as previsões da Comissão Europeia são alarmantes, com cortes muito, muito significativos a partir de 2050, portanto 2050 está aí, há 2 décadas mais ou menos, portanto é mesmo necessário que as novas gerações pensem a sério em começar... E quando tu dizes alarmantes, já agora só para concretizar, estamos a falar... podem ir à volta dos 60%, ou seja, reduções muito significativas. Na prática de 60%, o que estamos a dizer é aquilo que as pessoas podem esperar do valor da sua pensão, não é? Será o equivalente a menos de 60%, a menos de 40% do último salário. Exatamente. Portanto, é muito pouco. Sim. É quase pensarmos viver com metade daquilo que vivemos durante a vida ativa, assim, em grosso modo. Por isso é que é muito importante fazer este mielheiro e quanto mais cedo, melhor. Depois, Portanto, já nem dizemos que é para viver de forma desafogada, é só para viver com o mesmo rendimento que tínhamos durante a vida ativa. Exatamente. Ok. Exatamente. Claro que depois, quando se chega à reforma, também há outras despesas que não temos. À partida, a casa já estará paga, portanto, há determinadas coisas... Já pusemos os filhos fora de casa, eventualmente. Portanto, surgem outras despesas, com saúde, por exemplo. Verdade. Mas pronto, é muito necessário, e esta ideia tem que ficar aqui bem presente, que é, a reforma tem que estar cada vez mais presente e cada vez mais cedo. Depois, a partir dos 30 anos, devemos ter sempre um fundo de emergência, falámos disso há pouco tempo. Exato. Também, num outro episódio, porque isso é fundamental para situações, imprevistos que possam acontecer e evitar o endividamento. Aliás, recomendo a quem quer saber mais sobre o fundo de emergência, precisamente, que assista a este episódio que o António está a referir, não é? E depois do fundo de emergência, da poupança para a reforma, então investir de forma diversificada em fundos de investimento, em ações, em ETFs. Isso faz todo o sentido a longo prazo, porque a partir dos 30 anos ainda há um longo tempo até a pessoa se reformar. E nestes produtos, nestas categorias de produtos com mais risco, mas que potencialmente são mais rentáveis. Portanto, mesmo nesta fase, produtos de capital garantido, como os depósitos ou os certificados da Forro ou produtos deste género, serão para ter um peso muito diminuto no portfólio, não é? Sim, os produtos de capital garantido têm um problema, que é rendem sempre menos do que a inflação. E, portanto, se nós aplicarmos todas as poupanças nestes produtos, o dinheiro vai perdendo valor a cada ano, isso vai se agravando. Por isso é que as pessoas às vezes dizem, o dinheiro vale cada vez menos. E é verdade, porque
ano após ano, com este cenário, o valor do dinheiro vai diminuindo. A solução para evitar isto é investir em produtos potencialmente mais rentáveis, que beneficiem do mercado de capitais, portanto, das ações. E aí são os fundos de investimento. Ok, muito bem. Altura agora, António, então, para evocar a Santíssima Trindade da Arte Bem Investir, que tu bem conheces, e pergunto-te, António, um mandamento da arte de bem investir para cada faixa etária, aos 10 anos, aos 20 anos e aos 30 anos. Olha, aos 10 anos é muito importante começar a traçar objetivos. Ou seja, já falámos disso há pouco, mas eu quero aquela poupança, uma criança quer para quê? Se é para aos 20 anos ir estudar, então tem de escolher produtos em que não corra muito risco. Portanto, se começar aos 15 anos não deve correr muito risco, portanto deve ser um produto mais de capital garantido. Portanto, traçar o objetivo, ver qual é o objetivo que é para a sua poupança. Aos 20? Aos 20. Aos 20 é aquilo que falámos há pouco, a cautela com os influenciadores digitais, com as fontes de informação, porque esta é uma idade muito suscetível. Somos muito permeáveis, não é? Sim, às influências, aos amigos, ao que nos dizem e aos ganhos fáceis, aquelas ilusões, e aí é muito importante ter atenção às fontes de informação. E aos 30 anos, a questão da reforma é essencial. Se ainda não começou antes, aos 30 anos tem mesmo que ser. Começar a poupar e a planear a reforma. Muito bem, obrigada, António. Vou transmitir estes conselhos, teus conselhos ao meu filho, e ai dele que não os siga de forma religiosa. E agora neste podcast, então, passamos a tempo para ouvir as dores de investidor escaldado, meter água tem medo. E pergunta, António, confessa-nos, jovem António, qual é que foi o teu maior erro de poupança ou investimento que o jovem António cometeu até hoje, ou os pais do jovem António cometeram e que tu ainda não perdoaste? Nós temos que remeter àquela idade. Eu vivi a infância, como tu, nos anos 80. Como assim? Eu sou muito mais nova. E, portanto, nos anos 80, estas questões da literacia financeira eram inexistentes. É claro. Sim. Portanto, qual é que era a maior parte das famílias? A prática era muito conservadora. Portanto, os meus pais, obviamente, era uma conta poupança num banco, que não rendia nada, mas eu nem sequer me preocupava com essas questões. Hoje em dia nós vemos, e ainda bem, os jovens cada vez mais cedo a preocuparem-se com questões de rendimento e poupança. Portanto, isso tudo é muito positivo, e quanto mais falarmos de literacia financeira, melhor. Depois há um outro arrependimento, e esse eu já era adulto, que é não ter começado o PPR mais cedo. Comecei já na casa dos 30 e tal anos, e deveria ter... Olha, eu digo, não olhes ao que eu fiz, não é? Mas por isso é que eu gostaria que me tivessem dado esse conselho quando eu tinha 20 anos, que era precisamente para evitar esse erro. Mas nessa altura, e quando eu comecei a trabalhar, a política ou a doutrina que existia na altura era que os PPRs só eram interessantes a partir dos 40 anos. Eu acho que isso também foi um erro que existia na sociedade, é que só a partir dos 40 anos é que se preocupavam em fazer um PPR. Se calhar a degradação, digamos assim, daquilo que são as nossas proteções do ponto de vista social, da segurança social, também só aconteceram mais para a frente. Se calhar as estimativas não eram tão alarmantes, como há bocado dizias, como são agora, e portanto se calhar podíamos protelar um bocadinho mais essa preparação para a reforma. Eu acho que tecnicamente a razão era outra, porque na altura havia os PPAs, planos de poupança a ações, que também tinham benefícios fiscais. E então o conselho, e sobretudo o conselho da DEC Proteste, era nessa altura, portanto antes dos 40, investir em PPAs, usufruir do benefício fiscal desses produtos, e dessa forma também investir no mercado de ações. E só depois, a partir dos 40 anos, passava para um plano de poupança reforma. Um plano de poupança reforma. Mas muitas vezes eu ficava com a ideia que os portugueses não entendiam isso dessa forma, ou seja, entendiam a mensagem como deixavam a poupança para a reforma só depois dos 40, o que é errado, e era tarde, começavam muito tarde. Portanto, e esse também era um erro para mim, que absorvi essa ideia nessa altura. Por isso é que eu hoje digo, quanto mais cedo melhor. E a casa dos 20 anos é ideal para começar a poupança. Obrigada, António, uma vez mais pelos teus conselhos e esclarecimentos. Se o seu filho ainda nem nasceu, mas até já tem cartão de sócio do Clube de Futebol, não será certamente cedo para começar a preparar o seu futuro financeiro. Para isso, revisite os conselhos sobre poupança e investimentos a adotar desde cedo,
Faça simulações e não pense que o futuro leva muito tempo a chegar. No site da DEC Proteste Invest, em dec.proteste.pt/invest, nada falta para se orientar. O Pode Investir volta em breve. Até lá já sabe, não gaste tudo em ativos tóxicos.